Gente, eu quero ler alguns textos para nós no dia de hoje, quando o nosso tema é esse que você está vendo aí. Você sabe qual é o espírito da bruxaria, acredita que ela está presente mesmo sem ritos. O primeiro texto que eu quero ler está em Gálatas, no capítulo 5, quando, a partir do verso 19, Paulo diz que as obras da carne, e com isso ele não está significando que são as obras do corpo. Carne é um conceito em Paulo que se associa à produção maligna, à produção negativa, à produção hedônica, à produção egótica, à produção autocentrada do arbítrio, da volição, da vontade, da expressão humana. Esse é o sentido de carne. Não é sinônimo de corpo nem de matéria, mas é desse complexo que é muito mais de natureza espiritual e psicológica do que de carne. Isso é que você precisa entender. O conceito de carne no Novo Testamento denota, sobretudo, o que é produção do espírito tortuoso, da alma viciada. O corpo é apenas a expressão dessa realidade mais profunda do que a palavra carne em si significa como materialidade. Isto entendido, dissir não resta. Ora, as obras da carne, conforme esse conceito de tortuosidade espiritual, disfuncionalidade psicológica promovida pelo culto egótico da alma ao prazer, ao desejo, ao poder, à concupiscência de todos os níveis de natureza, as obras dessa realidade presente em cada ser humano são conhecidas e são prostituição, que apenas quem a pratica do ponto de vista físico, vendendo o corpo, na maioria esmagadora das vezes, sem nenhum outro interesse, é a prostituta profissional cansada de sexo, é aquela que vende o corpo. Na maioria dos casos é a que menos se prostitui, porque a verdadeira prostituição é uma decisão do coração e não necessariamente se faz acompanhar por remunerações taxadas, mas muito mais por um culto ao prazer e à variedade. A impureza, que é um estado mental, em toda prostituição há impureza, embora em nem toda impureza haja qualquer prática de prostituição concreta. A lascívia, que é o culto ao desejo, é a capacidade de masturbar-se mental e psicologicamente pelo desejo, é o desejo pelo desejo, é o tesão pelo tesão. A idolatria, que é uma prostituição espiritual em relação a Deus, que é algo que acontece de maneira extremamente reducionista, que é algo mecânico, porque pressupõe que algum ente, seja humano ou inumano, ou alguma pedra de toque, ou algum conceito como oráculo que seja cultuado como uma inspiração divina absoluta, tão absoluta quanto o Deus por trás dela, essa prática que é a idolatria e que é muito maior do que ter um santinho em casa, vem carregada do espírito e do desejo de ter controle sobre a divindade, porque o idólatra é aquele que precisa ter um Deus visível ao seu dispor. Feitiçarias, que vem da palavra grega pharmakeia, que são poções, drogas. Por isso é que as nossas farmácias são chamadas de farmácias. São farmaqueias, são drogarias. Então, na antiguidade, a palavra farmaqueia tinha tanto um sentido médico-científico, quanto tinha um sentido de natureza religiosa, que eram as poções feitas para alcançar-se a determinados fins de maneira mágica.
Entre nós, as feitiçarias continuam a ter essa perspectiva, mas elas cresceram para ter perspectivas muito mais profundas, que são as que ela sempre carregou em qualquer lugar da história. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Inimizades, ódios, raivas, rancores, antipatias, porfias, disputas caninas, raivosas, animais, ciúmes, possessividade, idolatria do outro, idolatria afetiva, iras, subtezas, vontades homicidas controladas por um segundo, crônicas, contínuas no coração, discórdia, aquela disposição de tornar o coração desafeto, de buscar o desacordo, de já ter um desacordo intrínseco estabelecido contra o coração do próximo. Dissensões, que é o prazer na discussão, o prazer na divisão das opiniões, o prazer no debate pelo debate, aquela vontade estranha, mórbida, de entrar nos assuntos para gerar uma confusão. Facção, que é o desejo de dividir mesmo, parte a parte. Não é uma disputa, nem é uma discórdia, nem uma dissensão, é um desejo de rachar, de, portanto, dividir para obter poder. Invejas, que nascem sempre da voluptuosidade do coração inseguro e que transforma a sua insegurança no oposto dela pela expressão voluptuosa de ter, possuir, de se tornar o outro ou de ter o que o outro tem. Portanto, o invejoso é também ingrato e descontente. Bebedices, que muito menos do que vinculada a quantos copos de alguma coisa se bebeu e com que regularidade, se vincula ao que o espírito se oferece para fazer acontecer pela bebedice. Que é quando a bebedice é apenas o álibi para que as censuras sejam suspensas e todo o gênio da loucura se expresse. De modo que a bebedice aqui entra como um indutor de loucura ou uma permissão para o ventar de toda a loucura do coração. Glutonarias, que é a insaciabilidade não apenas de comida, mas em todas as perspectivas, inclusive sexual. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No meio dessas coisas aparece a feitiçaria, e eu digo uma coisa a vocês, não dá para separar uma coisa da outra. Porque a prostituição é uma feitiçaria, é uma mecânica de controle ou de autossatisfação. A impureza é também uma magia, acontece na mente. A lascívia é a provocação, é a emulação de uma energia de desejo que consumiria e devoraria de todo o objeto da vontade. A idolatria é uma mecânica operacional de poder espiritual. A idolatria religiosa, psicológica. Ou é aquele vínculo fanático, como também se expressa na idolatria afetiva. É a divinização da criatura, é a divinização do que não tem significado para tal, mas que para nós tem o seu valor invertido no culto adoecido que a nossa alma dá a qualquer coisa que não é Deus, mas que na nossa vida tem o significado de Deus. O que gera um panteão no coração, o que gera uma dissolução de foco espiritual na alma, o que prostitui o coração também, conforme a linguagem do Velho Testamento. As inimizades. Que motivação a mais profunda para a feitiçaria do que a inimizade, do que a porfia, do que o ciúme, do que a ira, do que a discórdia, do que a dissensão, do que a facção, do que a inveja, do que o surto da loucura, do capricho,
a bebedice, do que a avidez descontrolável por ter e por possuir, a glutonaria, o culto hedônico. Então, todas essas coisas e a feitiçaria se retroalimentam. Existe a feitiçaria de rito, e que trabalha com essa mesma mecânica. É a pressuposição de que aquilo que se faça, com a conjunção daqueles elementos postos, de uma certa forma, num determinado lugar, num determinado dia, sob determinadas circunstâncias e oráculos e orações pronunciados em cima daquele que seja o objeto das poções, cada uma com a sua finalidade, e os ritos sejam feitos em torno daquela simbolização. Nesse caso, todos os elementos que envolvem o rito são esses que também estão presentes aqui. Quem quer que os tenha praticado sabe que quem recorre a essas coisas vai com esses elementos aninhados no coração. Vai sim, você sabe disso. As pessoas, quando procuram o feitiço, é porque elas desistiram de um dia depois do outro. Elas desistiram do trabalho, elas desistiram do relacionamento, elas desistiram do diálogo, elas desistiram do convencimento, elas desistiram da paciência, elas desistiram do bem. Aí elas recorrem a essa coisa que não precisa de adesão de ninguém. A gente faz e acontece lá. A revelia do desejo de quem quer que seja. E quem ama não quer que seja assim em relação a ninguém a quem ame. A gente quer que do lado de lá haja reciprocidade. Por isso aqui, isso é o rito do não amor. Quem recorre a isto já sabe que não chegou com amor. Não chegou. Porque quer que o outro seja alterado independentemente da vontade do outro. Isso não é amor. É manipulação. O amor de Deus não é assim. Deus não é assim. Também, na mecânica do rito, o que você vê é o pior da natureza humana se expressando. É a vingança, é a porfia, é a idolatria, é a inveja, é a raiva, é a ira, é a zanga, ou então é aquela desconfiança extraordinária e paranoica sobre o fato de que estão fazendo algo contra mim e eu faço uma contra-feitiçaria para me proteger. Mas não é aquilo que o amor produz como segurança e consciência para a vida, o que seja motivação para tais práticas, e você sabe disso. Você sabe disso. Além disso, você também tem outro aspecto vinculado a essa mecânica. Ela é uma mecânica aética. Ela é uma mecânica que prescinde de qualquer que seja a pergunta sobre a vontade de Deus. Quem busca a feitiçaria está dizendo: eu não quero saber de Deus, nem de vontade de Deus, nem de mandamento de Deus, nem de palavra de Deus, nem de nada de Deus. Pela feitiçaria eu manifesto a minha palavra, a minha vontade, o meu desejo. Eu sou o Deus. A minha vontade seja feita, o meu capricho seja realizado, a minha determinação aconteça. Eu determino, eu falo, eu digo. A palavra rema é minha na feitiçaria. Eu falo e as divindades obedecem. E é assim que funciona. A feitiçaria não há um critério ético. Ninguém quer saber qual é a palavra de Deus. Não há consideração sobre e o que é que vai acontecer com o próximo. Não há o Espírito de Jesus. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha a diferença do evangelho para a bruxaria. A bruxaria faz alguma coisa para se defender do outro ou toma uma atitude contra o outro, porque ele é inimigo. Ou quer controlá-lo para que o mal dele não chegue aqui, ou quer que o mal que ele fez a mim volte para ele. E Jesus ensina: ame-o e ore por ele. Veja se há possibilidade do Espírito de Jesus estar presente nisso aí, onde a única coisa que vale é o capricho, é o desejo, é a vontade.
É o culto ao egocentrismo, o culto ao tesão, o culto ao erotismo, o culto ao sucesso, o culto à vantagem, o culto à vitória, o culto à supremacia, o culto à derrota do outro enquanto eu permaneço. Veja se o Espírito de Cristo pode estar presente nisso. Me responda com honestidade, meu amigo. Não estou falando de galinha, nem de farofa, nem de charuto, nem de corte, nem de qualquer coisa que se faça. Não, olhe só antes disso tudo, o que é que tem que não dá para se conciliar com o Espírito de Cristo. Onde o Espírito de Jesus não está, eu aí não estou. Jamais estarei. Não quererei nada disso para mim. Além disso, para eu não falar a manhã inteira, porque haveria muito que dizer antes de chegar onde eu vou chegar agora, por trás de todas essas coisas está o que não é. Está aquilo que você não pensa que está. Se bem que tem alguns que fazem realmente sabendo a quem estão fazendo e querendo com esse alguém justamente o que dizem querer. Mas há outros que, ou por auto-engano, ou por qualquer outra razão, dizem que fizeram aquilo mexendo apenas nas forças de equilíbrio. Os que não estavam de fato desejando mal, só queriam adiantar o seu lado. Mas não estavam nem pensando no outro, só não conseguem deixar de pensar em si mesmos e de como aquilo lhes seria absolutamente necessário, favorável, indispensável para a vida agora. Aí vão fazendo. E não olham para o outro lado, não querem saber o que possa acontecer com o outro. O que me interessa é a mim, ele faça a mandinga dele lá e vai acabar como o futebol na Bahia, em Salvador. O jogo acaba empatado, se a mandinga dele for do tamanho da minha. Mas a minha eu vou fazer e vou entrar em campo para ganhar a parada, o jogo. Agora, o que as pessoas não discernem é que por trás disso não está o morto. O morto, meu amigo, tomou o destino dele. Como eu já falei tantas vezes aqui, essas fantasmagorias que a gente fica sabendo que existem a 3x2 por aí, são resíduos psíquicos, são hologramas. Não é o morto foi. Isso é só a hologramia psíquica, repetitiva, residual do ocorrido que ficou para trás. Agora, o diabo adora essa hologramia, ele adora qualquer que seja a fisionomia, ele é o rei dos disfarces. E como não seria natural que ele se metesse, se a coisa é baseada em tudo que eu já disse antes, que não é evangelho, que é anti-evangelho no espírito, na motivação? Ora, é prato cheio para a entrada de um engano que se radicalize e que leve a pessoa a uma certeza de que aquilo ali dá certo, e quanto mais ela vai dizendo dá certo, eu fiz e deu certo, mais envolvida ela vai ficando, até o ponto em que ela se torna devota, escravizada e já não tem como sair. Isso tem a ver com o rito. Agora, o rito é bobagem. A coisa séria é a que acontece sem rito. Porque com rito ou sem rito, podem ter certeza, toda ira, todo ódio, toda amargura, toda inveja, toda porfia, toda idolatria, todo descontrole, toda entrega à loucura, toda impureza, toda glutonaria, toda volúpia cultuada, todo egocentrismo, todo narcisismo que se absolutiza é feitiçaria. É feitiçaria no coração do Papa, é feitiçaria no coração do Dalai Lama, é feitiçaria no coração do Mahatma Gandhi, é feitiçaria no coração da Madre Teresa, é feitiçaria no coração do Billy Graham, é feitiçaria no coração de qualquer um de nós, é feitiçaria no meu coração. Basta que esteja presente em mim e que em mim receba o culto que diz é meu direito. Eu sou assim. E daí? E daí? Eu sou assim. Aí você fica com raiva do vizinho que cortou uma cabeça de galinha, botou umas farofas, umas cachaças, acendeu um charuto e você é o bruxo do bloco. Você é o feiticeiro mor, mas só come pão e vinho. Mas o coração é assim.
assim como o seu. Então me responda. Você sabe qual é o espírito da bruxaria? Agora já sabe. Seja a bruxaria de rito, ou seja a bruxaria sem rito, o espírito é o mesmo. E a coisa extremamente séria. São as obras da carne é que são o espírito da bruxaria. E você acredita que ele está presente mesmo sem ritos na sua vida? Tem gente aí que vive fazendo bruxaria o dia inteiro. E depois me diz aqui, eu nasci num lar cristão. Nada, cara. Você nasceu num terreiro, bicho. Cresceu com porfia, raiva, inveja, cobiça, intriga, facção, dissensão, discórdia, amargura, iras, antipatias, impurezas contínuas, lascívia. Você é moralista, mas um lascivo da pesada. E o seu coração é um feitiço. Senhor Jesus, dá-nos revelação de quem nós somos, para que nós não fiquemos enganados, pensando que a feitiçaria acontece na noite escura e no terreiro ao lado. Ajuda-nos a enxergarmos a feitiçaria onde ela mais próxima de nós está, nos sistemas de independência do nosso coração, na nossa vontade de encontrarmos um meio de driblarmos a existência, a Deus, ao mandamento e à palavra e impormos a nossa vontade. A nossa obsessão pela realização dos nossos caprichos, a qualquer preço, de qualquer modo, passando por cima de quem quer que seja. Feitiçaria. Por favor, revela a multidão das nossas feitiçarias. E se há alguém aqui que pratica os ritos, ajuda-o a enxergar como tudo isso é contra o espírito do amor no Evangelho. E esses muitos outros que não praticam o rito, mas que são o rito psicológico da feitiçaria em si mesmos, ajuda-os a se enxergarem.